Então, olha só, nós temos que lembrar que a nossa célula, nós somos um organismo multicelular, né? Nós temos os tecidos formando o nosso corpo, né? Então, vamos pensar aqui num epitélio, por exemplo, tá? Muitas células. Um epitélio. O que vai estimular essas células a proliferar? Tá? Então, vocês têm alguns sinais que são os principais ambientes que a célula tem que sentir para entrar em G1. O primeiro dele é nutricional, tá? E o segundo dele são os chamados fatores de crescimento, tá? E tem um terceiro, que são os inibidores de proliferação, tá? Então, esses são sinais. Bom, gente, os nutricionais é bem óbvio, né? Se eu tiver com carência de nutrientes no meu organismo, não faz sentido que minhas células proliferem, correto? Então, os fatores nutricionais, eles vêm, olha, os nutrientes, aminoácidos, açúcares, tá? Vitaminas, isso tudo vem... Cadê meu mouse? Não estou vendo. Ah, gente, sumiu. Tá aqui. Os nutrientes, eles vêm, olha, aqui dos vasos sanguíneos, tá? E eles vão fazendo um gradiente. Cada vez mais próximo do vaso sanguíneo, maior quantidade de nutrientes eu vou ter, tá? Esses fatores nutricionais, eles ativam uma via que é chamado PKB. É uma via PKB ou AKT, tá? AKT emitor, que é a via de sinalização que vai acabar aumentando a transcrição de ciclina D, tá? Então, cada vez mais alimentos que eu tiver, eu vou ativar essa via de sinalização de AKT-PKB, que vai ativar esse fator de transcrição chamado mTOR, que vai fazer com que ciclina D aumente. Tendo ciclina D, a célula passa de G1 para a fase S do ciclo. Então, fatores nutricionais são importantes. Se eu não tiver isso, eu vou ter baixa de vitamina D e a célula vai ficar presa em G1 aqui. Uma outra coisa são os fatores de crescimento. Tá? O que são fatores de crescimento? Podem ser hormônios, por exemplo, a testosterona faz com que células musculares proliferem. Tá? O estrogênio faz com que células do endotélio uterino proliferem. Tá? Então, só podem ser hormônios vindo de órgãos diferentes. Ou eles podem ser de células vizinhas. Tá? Então, esses fatores de crescimento que podem ser circulantes, tá? E chegar aqui em um determinado ambiente, ou sendo produzidos por células vizinhas, eles também vão sinalizar para esse tecido proliferar ou não. Se eu não tiver fatores de crescimento, esse tecido não prolifera. E aí você ativa outras vias. Geralmente as vias... Oh, meu Deus. Eita, lelê. As vias de raiz... Oi, caramba, gente. O que aconteceu? As vias de raiz MAP quinase, tá? São as vias de raiz MAP quinase. Então, esses fatores de crescimento se ligam a receptores na célula. Então, a célula, olha, vou desenhar uma célula aqui, tá? Ela vai ter receptores na sua membrana que vão estar sentindo a quantidade de fatores de crescimento que estão vindo do lateral dele.
Se eu tiver fatores de crescimento, esses fatores de crescimento se ligam a esses receptores aqui, que vão sinalizar para essa célula daqui proliferar. E qual que é a consequência desse sinal do fator? Novamente, produção de ciclinas. Então, as ciclinas aumentam e a célula passa de G1 para S. Então, sempre vai ser um balanço, gente, uma gangorra. Se eu tenho fatores nutricionais suficientes, eu tenho fatores de crescimento suficiente. Para quê? Para fazer aumentar a quantidade de ciclina D e E, que vão fazer a célula passar de G1 para S. E os fatores inibidores de proliferação fazem o contrário. Eles reduzem ciclina D e E. Então vão reduzindo essas ciclinas, segurando a célula em G1. Então o equilíbrio entre quanto de nutriente que eu tenho e se eu tenho fatores empurrando a célula para proliferar e se eu tenho fatores inibindo essa proliferação. Por exemplo, contato célula-célula, esses contatinhos aqui que as células estão fazendo, inibem a proliferação, tá? Fazem com que essa célula aqui do meio não prolifere. Por quê? Porque isso aqui está indicando para essa célula, olha, o tecido está lotado. Por que você vai proliferar? Se ele já está todo preenchido, esse tecido. Tá? Então, esses contatos células aqui inibem que essa célula prolifere. Agora, vamos supor que eu faça uma ferida nesse tecido. Tá? Eu dou um corte nesse tecido aqui, olha. Todas essas células aqui morrem. Agora eu abri um buraco aqui. Tá? Agora, essas células vizinhas, olha, perderam esses contatos célula-célula. Elas não estão fazendo mais contatos aqui com células vizinhas. Então, elas perderam essa inibição. Então, o que estimula que essas células proliferem e preencham esse vazio aqui. Tá? Então, esse balanço, olha, se eu tenho fatores nutricionais, se eu tenho fatores de crescimento e se eu não tenho fatores inibindo a proliferação, vão controlar a produção dessas ciclinas, fazendo com que a célula entre em S ou não entre em S.